Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Café Consciência. Esse é um projeto de extensão que tem como principal objetivo promover e valorizar o cientista, o pesquisador, né, e a pesquisa em si, de uma maneira geral, né. O projeto está aberto a professores e alunos do Uniacademia, que tenham feito e publicado trabalho de conclusão de curso, de qualquer nível, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, né, capítulo de livro ou livro. Já recebemos aqui, né, pessoas que já publicaram capítulos de livro e também livros, tá? O projeto quer tratar a ciência de uma maneira mais leve, né, e que realmente dando acesso a todas as pessoas, até mesmo aqueles que não têm ainda um linguajar acadêmico. Estamos muito felizes hoje pelo convite que nos foi feito aí para essa entrevista, primeiro porque ela vai ser ao vivo, né, vai ser a primeira que vai ser ao vivo, e ela está dentro desse seminário de pesquisa e extensão. Pois apesar de ser um projeto de extensão, tem como foco, né, valorizar a pesquisa. Então, isso se enquadrou perfeitamente dentro desse evento, que é o Seminário de, extensão, de Pesquisa e Extensão do Uniacademia. Então, eu acredito assim, que tenha ficado perfeito para esse momento. Eu queria que vocês soubessem que, na verdade, esse projeto foi idealizado, né, para ser presencial. Eu sonho no dia que a gente vai conseguir fazer presencial. Como diz a Luciana, que já tinha preparado aí o seu café, né? Eu sonho o dia que vai ser presencial, onde nós teremos aí realmente o café para tomar, a conversa, né? O bate-papo para bater, porque a essência desse café consciência é exatamente isso, é que nós consigamos tratar a ciência de uma maneira mais amena, né, mais tranquila, e que a gente consiga traduzir a ciência para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso. Quando eu pensei nesse projeto, né, eu achei assim, nossa, é uma ideia muito original. Mas depois, quando eu fui pesquisar, realmente já entrei na internet e vi que já tem vários outros projetos país afora com o mesmo nome, né, de Café Consciência. E eu fiquei assim feliz, né, de ter pessoas que também pensaram em juntar essas duas coisas aí, né, tão saborosas, tanto o café quanto a ciência. O projeto foi inaugurado nesse ano e já tivemos excelentes entrevistas aqui, mas essa noite nós temos a felicidade de ter três professores aqui, né, queridos meus, né, queridos nossos aqui da Uniacademia, e que também são pesquisadores, adoram escrever, que eu sei, né, já vi aí várias publicações de vocês, e eles fizeram um trabalho em conjunto, que eu estou super curioso para ouvi-los falar sobre esse trabalho, né, sobre essa experiência que eles tiveram. O texto deles foi intitulado Diário de um Cárcere. Olha que coisa, gente, mais inspiradora, né? Eu estou muito curioso para ouvi-los falar. O Diário de um Cárcere foi inspirado aí principalmente nas situações e restrições que nós tivemos aí durante a pandemia. Sejam bem-vindos, professores e professora Luciana. Temos aqui a honra de receber a professora Luciana, que é socióloga, antropóloga, cientista política e especialista em ciências das religiões. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, queridos e queridas. Muito obrigada pelo convite. Temos também o professor Manuel Mendonça, que é médico, psiquiatra, mestre em filosofia e em ciência das religiões também. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Sebastião. Boa noite, amigos e amigas, né? É um prazer a gente, depois de muito tempo, nós três nos reencontrarmos, né, Luciano e Rubione, né? Enquanto você estava apresentando o Café Consciência, Sebastião, Sim. Eu fico muito satisfeito porque vem muito de encontro com o nosso projeto coletivo, né? Então, e eu acho que é disso que a gente vai tratar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite, parabéns pela ideia. Obrigado. Temos também o professor Rubione, Antônio Landim, que é graduado em filosofia, especialista em filosofia e doutor em ciência das religiões. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, professor Sebastião, boa noite, professor Manuel, professora Luciana, e a todos os que estão presentes aqui, nos escutando, acompanhando
o nosso bate-papo, né? O nosso Café Consciência. Parabéns, professor Sebastião, pela ideia, né? Pelo projeto. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, a felicidade é minha, né? A alegria é minha de estar recebendo vocês aqui, né? Amigos nossos aí do Uniacademia. Eu quero começar lendo um trechinho do resumo que eu recebi de vocês, né? Eu não li o texto todo, mas li o resumo e já fiquei, assim, muito inspirado e estimulado em ler o resto, né? O restante. Mas quero ouvir vocês falar. Então, tem um trecho que vocês mandaram aqui que diz o seguinte: a pandemia tem sido uma oportunidade para pensarmos e vivermos a vida de uma outra maneira. Nesse período, é possível sentir mais nitidamente os aspectos que constituem a humanidade mais de perto. O medo, a solidão, a angústia, a finitude, a morte nos ronda, mas também a superação e a criatividade. Não há vida sem criatividade. Olha só, eu fiquei muito feliz, né, de ler isso, gostei demais desse trecho e quero ouvir vocês falarem. Vou começar com a professora Luciana, né, pensei por ordem alfabética mesmo, né, vou começar com a professora Luciana. Professora, eu gostaria principalmente que você falasse aí para a gente, né, o que é o Diário de um Cárcere, né, como surgiu, dá uma ideia aí para a gente. Muito bem, muito bem. Bom, primeiro, Café Consciência é o ápice daquilo que há de mais saboroso e de mais estimulador, no sentido literal, filosófico, antropológico e psicológico. Não tem como a gente tomar um bom café, não tem como a gente fazer uma boa ciência, se a gente não se sentir estimulado, não sentir prazer em fazê-lo. E esse nosso projeto começou assim. Apesar de termos começado num momento muito difícil, esse projeto começou com muito movimento estimulador e um movimento de tentar ajudar os nossos alunos, tão sedentos de esperança, de vontade de fazer o curso, de vontade de fazer uma disciplina com prazer, e que nos movimentou em conjunto. Então, antes de qualquer coisa, parabéns, Sebastião, Café Consciência, é o que mais nos estimula nesse momento, e agora na nossa discussão, nesse evento maravilhoso, a falar sobre isso. Nesse primeiro momento, parabéns. Você, Sebastião, é uma pessoa ímpar. Suas ideias são estimuladoras como o café e como a ciência. Primeira coisa que eu falo em nome de todos que estamos aqui, que é muito bacana, uma ideia fantástica e que já está vingando. E quero agradecer também o convite tão honroso. Bom, como é que começamos esse projeto? Nós começamos esse projeto com uma turma muito especial, logo no início da pandemia, no ano passado, de primeiro período de Psicologia, na disciplina Sociologia Geral, onde nós, eu, professor Manuel e professor Robione, tivemos a ideia de fazer um trabalho interdisciplinar, cada um pensando em como que as suas disciplinas seriam importantes para movimentar, naquele momento, alunos que estavam tão necessariamente desmotivados ou entristecidos, mas especialmente ansiosos. Então, onde que tudo começou? Tudo começou, primeiro, numa palestra virtual de um grande, querido amigo, parceiro nosso de ciência, o juiz Valois, Luiz Carlos Valois. Ele veio fazer para a gente uma palestra falando exatamente sobre o Diário de um Cárcere. Por que o Diário de um Cárcere? Primeiro, por causa do nosso projeto, lá atrás, tá? Rapidamente. Primeiro, por causa do nosso projeto, Encarcerando Olhares, onde as primeiras discussões e debates eram todos em volta da questão do encarceramento, presídios, etc. Sim. E daí nós fomos, eu junto com os professores Manuel e Robione, nós fomos tentando moldar e ver como que a gente conseguiria, a partir dessa palestra, com o Dr. Valois, trazer essa discussão à tona. Até que ponto nós nos sentimos encarcerados nessa pandemia. E assim o fizemos. A partir dessa palestra, nós trouxemos um filme chamado O Poço, e depois, no decorrer da disciplina, um filme chamado Medianeira, num debate filosófico, psicopatológico, sociológico,
trazendo à tona alguns conceitos importantes para a gente discutir o quão nós nos sentíamos presos, sem liberdade, ou ansiosos, angustiados durante o início da pandemia, que foi um momento muito, muito difícil para todos, muito difícil. Então, nós trouxemos isso à tona. E ao trazermos isso à tona, Sebastião, você não tem ideia de como que os alunos se mostraram, de como que os alunos se revelaram, e de como que todos nós fizemos uma espécie de catarse. Eles se identificaram com a proposta, né, Lu? Se identificaram muito com a proposta, né? Exatamente. Foi muito bacana. Tanto é que hoje nós temos alunos aqui que fizeram parte do projeto, que estão aqui nos vendo, nos assistindo, e vão trocar conosco daqui a pouquinho, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas foi assim que iniciou a ideia. A ideia começou desse jeito. Dentro dessa caminhada, então, né, a pandemia nos surpreendeu, né, e de uma forma negativa, né, no sentido de que foi assustador, né, nos provocou medo. Então, a experiência negativa, e aí a gente pode pensar em tantas experiências negativas, né, que fomos atravessados, né? Mas, ao mesmo tempo, era preciso ter coragem para enfrentar isso, né? E quando a Lu, então, junto com o professor Manuel, nós tivemos essa ideia de nos reunirmos, né? Surgiu também essa ideia de encarar a pandemia como uma travessia, né? Como é que nós vamos atravessá-la? Como é que nós vamos viver esse momento que é preciso ser vivido, né? Esse momento, então, de isolamento, esse momento de angústia, esse momento de solidão. Como que esses aspectos, esses sentimentos, podem contribuir para uma determinada maneira de viver a vida, de habitar a vida? Eu gosto muito dessa expressão, habitar a vida. Eu me recordo da expressão ética. Ética em grego, a palavra ética vem de ethos, e a etimologia de ethos significa casa. Ethos em grego significa casa. Então, como é que nós habitamos essa grande casa, né? Como é que nós habitamos a vida? Justamente numa época em que as experiências negativas não são tão assumidas, não é? Eu gosto de lembrar sempre que a virtude hoje é fazer mais coisas em menos tempo, não é? Então, nós almoçamos com o celular nas mãos, voltado para os boletins, né, das bolsas, né? Nós queremos fazer mais coisas em menos tempo. As nossas rotinas, né, estão aceleradas. A pandemia, então, trouxe uma oportunidade, então, de fazermos a experiência da solidão, da pausa, não é? Então, o convite foi justamente esse, né? De como é que essas experiências todas, ainda que sejam negativas, podem contribuir para o nosso amadurecimento e, ao mesmo tempo, de possibilitar uma nova experiência de vida. Então, foi nessa perspectiva, então, que a gente foi atravessando e caminhando juntos, né, que nós demos passos nessa direção de superação da pandemia. Ainda estamos fazendo, né? Ainda estamos caminhando. Seguindo essa ideia, né, da Lu e do Rubione, eu acho que todo o projeto ele tinha um objetivo, né, além de todo esse trabalho, né, voltado ao momento histórico que passávamos, mas também uma visão da interdisciplinariedade na formação do psicólogo. Então, a nossa grande preocupação foi o enfoque para que o aluno, né, que estava iniciando um curso de psicologia pudesse começar a fosse despertado para a interdisciplinariedade. A questão de que
cada matéria, né, pode contribuir para entender o objeto único, né, comum de todo o estudo, que seria o humano, né? Então, todo o projeto, né, além, né, das nossas singularidades, né, ele tinha esse objetivo maior de despertar o aluno, né, para que ele se mobilizasse não só com o momento vivido, né, mas até com toda a formação que viria em seguida, né? Então, a gente, cada um dentro da sua visão, eu, por exemplo, dentro da psicopatologia, né, tentando contribuir para que o aluno começasse a perceber a importância, né, de entender esse objeto de estudo, né, que é o objeto comum. Por isso, até que, né, nós lançamos mão de um outro filme, né, dessa sugestão do Beyond, que é Medianeiras, né, até para fazer um contraponto com a densidade, com o peso que o filme, né, O Poço, trouxe, né, ou traz, né, que na verdade esse filme está aí para ser visto, né, e Medianeiras, que aponta para outras questões. Então, o objetivo de todo o trabalho foi muito no sentido de motivar o aluno para que ele se engajasse nesse momento de estudo, né? Por isso mesmo a ideia da criatividade, né? Partindo, né, do pressuposto moreniano, né, de que a criatividade é a nossa saúde mental, né? O grande objetivo foi de incentivar o aluno a ser criativo dentro desse projeto, né? O que foi muito feliz, porque eu acho que a gente conseguiu, né, resultados fantásticos. Talvez depois a gente possa falar deles aqui. Entendeu? Ok, eu quero saber de vocês como é que vocês materializaram isso. Como é que foi esse desenvolvimento em sala de aula aí para se chegar em escrever o trabalho, em colher dos alunos, o que vocês passaram para eles e o que vocês escolheram deles para poder transformar no texto, transformar na ideia? Então, nós... O professor Rubioni, não está aparecendo o seu rosto, está aparecendo só a luminária. Uai. Sebastião, para mim está aparecendo o rosto do Robione e a luminária. Para mim também. É porque eu estou com dois equipamentos aqui. Tá. Às vezes apresenta limites aqui no áudio, aí eu conectei um outro, mas eu a câmera de um... Eu estou vendo só a luminária. E agora? Não estou vendo. Agora o seu está desligado, a sua câmera. Então, para mim. Agora sim. Agora sim. Tá certo. Então, eram aulas, né? Então, assim, como toda disciplina, a gente também precisava atender aí eu diria, as burocracias, né? Que toda disciplina, que todo ensino-aprendizagem exigem de nós, professores, né? Que é a avaliação, né? Para além da burocracia, mas faz parte do processo pedagógico de ensino-aprendizagem também a avaliação, não é? Então, só que a gente não quis ficar preso apenas naquela avaliação de atribuir notas, né? Perfeito. Surgiu, então, a ideia de, a partir dos textos, né? E não só textos, mas nós apresentamos uma avaliação em que os alunos poderiam manifestar a sua dimensão artística, de poesia, mas também de uma reflexão mais teórica, e assim por diante, desenhos, né? Então, nós abrimos esses campos todos como forma de avaliação. E, no final, a gente decidiu reunir esses trabalhos e publicá-lo no número da Analecta, né? E aqui é muito importante a gente agradecer ao professor Altamir, né? O professor Altamir, ele foi o responsável por concretizar esse projeto, então, de publicar o número da Analecta. Então, nós reunimos esses textos, esses desenhos, essas poesias,
O professor Altamir fez todo o trabalho de edição, não é? E a revista está aí disponível no site do Uniacademia. Então, foi um pouco esse processo. Professora Luciana, se quiser complementar, às vezes eu tenho esquecido, professor Manuel, por favor. Inclusive, tem as imagens, né, Luciana, que você passou. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Mas eu gostaria de acrescentar, né, eu acho que o Rubione fala da avaliação, mas eu acho que toda a metodologia foi muito uma metodologia coletiva, no sentido de nós três participávamos de debates, dos encontros com os alunos, onde nós fomentávamos discussões. O nosso objetivo nunca foi uma aula, digamos, tradicional, de leitura de texto ou seminário. Não era essa a intenção. A intenção realmente foi de incentivar a participação e a criatividade de cada aluno, em que a gente fazia discussões em abertos, coletivas, e incentivando, digamos, a discussão a respeito, né, das temáticas que foram emergindo ao longo desses encontros, né? Muitas vezes tendo o disparador do filme, né, né, ou algum outro texto, alguma outra discussão que o próprio aluno trazia. Então, a gente teve muito esse cuidado, né, de sermos muito mais fomentadores de discussão do que detentores de conhecimento, né? Não sei se a Luciana quer acrescentar. Verdade, verdade. O que o Manuel e o que o Rubione estão expondo faz muito sentido. E o que é mais interessante nessa proposta desse projeto, nós começamos com algumas ideias, com alguns movimentos e caminhos, e ao longo do processo as coisas foram nos surpreendendo. Porque à medida que nós fomos fazendo ciência, nós também fomos fazendo arte. Uhum. E à medida que os alunos iam percebendo que ciência e arte e o lúdico estavam envolvidos, eles foram transformando aquilo que iniciou-se, né, como teoria, como movimento disciplinar, dentro da disciplina, em algo mais lúdico. Isso foi fantástico, porque nem nós esperávamos, não é verdade, Manuel? Não é verdade, Fabiane? Nem nós esperávamos. Ô, Luciana, aproveitando que você falou que vocês foram surpreendidos, né? No início, havia uma hipótese de vocês, assim, vocês acreditavam que ia encontrar determinado cenário, e qual foi essa surpresa, então, que você está falando? Pois é. Qual que foi a nossa surpresa? A nossa feliz surpresa. À medida que os alunos foram apresentando os trabalhos, depois de todas as discussões, temáticas, debates, das aulas interdisciplinares, a gente foi observando que os alunos começaram a pensar criativamente dentro da proposta. Olha que fantástico que é isso. A gente começou as discussões, eu, Manuel e Rubione, pensando num caminho, e à medida que as coisas foram acontecendo, os debates foram acontecendo, de forma muito sensível, emotiva, nós fomos descobrindo que os alunos precisavam de um fôlego para poder mostrar a que eles vieram. E eles vieram para fazer arte. Tanto é que os nossos trabalhos, as apresentações de trabalhos, acabaram acontecendo voltados todos para sociologia e arte, filosofia e arte, patologia e arte, porque no final das contas, o que eles fizeram? Eles apresentaram trabalhos que nos surpreenderam assim, maravilhosamente bem. Eles conseguiram colocar para fora aquilo que estava dentro e de uma forma lúdica. Isso que foi fantástico, isso que foi surpreendente da proposta, que nos deixou muito felizes. E quando eu falo que foi surpreendente, porque não foram só os trabalhos avaliados, com notas, etc. Acabamos findando, e aí, muito bem lembrado, o papel da revista, né, a Analexa, e a postura, imagina o convite do Altamir, de transformarmos todas essas ideias, toda essa arte, todas essas angústias, dramas, alegrias, surpresas, num volume de uma revista. Ficou fantástico, fantástico. A propósito, daqui a pouquinho, ou agora, se você quiser, temos aqui alunos que participaram dessa edição da revista,
que podem falar por eles mesmos. Eu estou querendo ouvir, sim, eu estou ansioso para ouvir esses alunos também, porque, na verdade, quando você falou aí, eu acredito que eles tenha sido um momento para eles também desabafarem, né? Um momento também de escape de toda a situação que a pandemia trouxe para nós. Então, eu estou curioso para ouvi-los também, porque isso foi direcionado para eles. E como é que eles receberam? Quem é que está aí presente que pode falar para a gente, por favor? Se quiser, pode abrir a câmera. Quem é o professora? Fiquem à vontade. Nós temos aqui a Ana Leal, nós temos aqui o Marcos Vinícius. Já apareceu. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigado. Como é que foi a experiência para vocês? Então, eu diria que foi um tanto libertador poder escoar para fora todo esse drama que a gente estava vivendo, toda essa angústia, todo esse desamparo que foi muito trazido de uma hora para outra. Uma semana eu estava na faculdade, na semana seguinte eu não sabia qual ia ser a próxima vez que eu ia pisar na faculdade. Calhou de ser quase 2 anos depois desse mês. Mas, enfim, o trabalho que a gente desenvolveu, eu acho que acabou indo muito bem, tanto para a sociologia, quanto para um viés artístico mesmo. Eu e a Ana, que fez trabalho junto comigo, a gente focou bastante em desenhos, esse tipo de expressão. Então, eu acho que foi muito bom, e foi uma experiência bem marcante para mim, pelo menos no primeiro semestre de psicologia. Show de bola, maravilha. A Ana quer falar também? Claro, foi uma experiência bem diferente, assim, do que a gente vê nas avaliações acadêmicas, como o Robione falou, é algo necessário no processo pedagógico, mas às vezes cobrado de uma forma bem maçante, e foi muito divertido trabalhar essa interdisciplinaridade, filosofia, sociologia e arte, que é uma área que com certeza me interessa muito, foi muito legal trazer isso, e como foi falado também, foi uma espécie de catarse diante daquele momento. Foi um momento de extrema complexidade, ninguém esperava, aconteceu meio de repente, ninguém sabia o que vinha vir depois, igual o Marcos falou, ninguém sabia qual que ia ser a próxima que ia pisar na faculdade, e foi uma oportunidade de se expressar, e além de se expressar em conjunto. Eram outras pessoas ali trazendo seus diversos pontos de vista disso, então acho que foi muito enriquecedor, tanto das áreas acadêmicas, tanto da questão pessoal e comunitária que as pessoas iam trazendo enquanto seres humanos. Ótimo. A Ana falou uma palavra ali que eu fiquei assim pensando, né, que ela falou, foi divertido. Eu fico me questionando que, em muitos casos, né, muitos professores acham assim, se foi divertido, não aprendeu, né? Se foi divertido, está na contramão do aprendizado, né? E eu não acredito nisso, né? Eu acredito que, justamente para que a pessoa possa captar aquilo e internalizar para o resto da vida, tem que ser divertido. Tá certo? E é onde eu bato, né? O Café Consciência foi trazido justamente nesse sentido, para que seja lúdico, para que seja divertido, nós não aprendemos com as brincadeiras, não tem aquela velha máxima, quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece, né? Então, quando nós aprendemos ciência, experimentando, fazendo, debatendo, discutindo, e principalmente estando envolto nela, né, estando envolvido por ela e gostando de fazer, a gente nunca mais esquece, né? O que vocês acham disso? Eu concordo plenamente, Sebastião. Eu acho que tudo aquilo que se torna a vida mais leve, né, fica mais fácil de ser deglutido, né? Com certeza. Aquilo que é pesado, difícil, né? Eu, por exemplo, administro psicopatologia. A grande reclamação é que é uma disciplina pesada. Mas não tem como não ser. É verdade. Eu estou até procurando um jeito de ser mais leve, né? De vez em quando até me arrisco a cantar, que é um desastre. Entendeu? Mas, assim... Então, vou te sugerir uma coisa, Manuel. É só nos convidar. Convide a mim e ao Robione para a gente participar da sua disciplina para ficar mais leve. E a gente pode cantar juntos, por exemplo. E o Robione, o que acha disso, dessa fala, né? Tem que ser divertido, tem que ser envolvente? Eu não estou te ouvindo, Luciano. Está me ouvindo ou não?
Estou ouvindo. Então, eu também concordo. Infelizmente, eu não ouvi. Agora estou te ouvindo. Eu concordo que o processo de ensino e aprendizagem, né, precisa ser cativante, envolvente, alegre, né, divertido. E é curioso que quando a gente retoma esses aspectos, né, esses elementos aí que compreendem esse processo de ensino e aprendizagem e a ciência, né, por que isso é importante? É importante porque amplia a nossa compreensão de ciência, né? Que ficou reduzida a uma dimensão do fazer, né? Em laboratórios. Né? Então, a ciência é mais ampla do que essa dimensão. Claro que é importante, é um braço da ciência, né? Essa perspectiva mais técnica, mas tem uma outra dimensão que compreende bem a contemplação, né? Que compreende também esse viés do fazer, mas não do fazer técnico, no sentido de como as coisas funcionam, mas do fazer numa perspectiva da poiesis, né? Da poesia, da poética. Né? Então, eu acho que o interessante, né, te parabenizo mais uma vez por esse projeto, que nos fomenta, que nos estimula justamente a problematizar a própria noção de ciência, né? O que é fazer ciência? E como é que se faz? Como é que nós fazemos ciência? Então, isso que é importante. Eu vi quando eu estava fazendo a apresentação de vocês, eu vi que nós temos aí a professora Luciana, que é especialista em ciência das religiões, o professor Manuel, que é mestre em ciência das religiões, e o Robione, que é doutor em ciência das religiões. Como é que esse viés ligado aí à religião influenciou nessa ideia de vocês? Porque aí vocês falaram da criação, né? Falaram da criação e tudo mais. Eita, né? Que Sebastião agora foi longe, hein? Pegou nossa veia, hein, pessoal? Nossa veia. Que beleza. Sebastião, o café com ciência é espiritual. É religioso, no sentido de mais amplo de religião, ligar algo a algo. Olha o que você nos propõe ligar, juntar. Você nos propõe juntar ciência, café, raciocínio, diálogo, troca. E isso é tão importante, porque talvez seja isso que nós estamos perdendo com mais profundidade. Nós temos perdido isso. É estranho porque é um momento que, certamente, é um momento muito difícil, de muitas angústias, de muitos medos, etc., mas talvez seja um momento de recuperar esses ligamentos, esses religares. Religar algo a algo. E talvez a condição espiritualizada que nós temos foi exatamente a condição que movimentou os nossos alunos. E a pandemia contribuiu para isso, né, Lu? Demais. A pandemia contribuiu demais para isso. Talvez seja o elo afirmativo, o elo positivo, para nos ligar a algo. Nos ligar a quê? A que nós nos ligamos? Ao mesmo tempo que nós nos perdemos, né, coletivamente, nos perdemos afetivamente, subjetivamente, a gente de alguma forma se ligou. Eu penso que essa veia que nós temos, né, religiosa, no sentido amplo da palavra, foi exatamente o que nos fez ressurgir e o que nos fez nos motivar, criar essa construção nova de nos vermos seres humanos, nos vermos humanidade. Essa, para mim, eu acho que foi a parte mais importante. Né? A parte mais importante, de ligar algo a algo. Nós estamos ligados de alguma forma. Nós nos religamos. Nós nos soltamos, mas nós nos religamos de alguma forma a nós mesmos. Eu vejo esse elo muito fundamental. Isso tudo dentro da ciência, eu acho que é fantástico. Fantástico. Pegando carona, né, Sebastião? Sim. Dentro da minha visão do ser humano, né, Moreno define o homem como um ser cósmico. Né? Ele diz que somos centelhas divinas. Tá? Então, eu acho que a religião está presente em todos nós, né? Nesse sentido aí que a Luciana fala do religar, mas até da nossa constituição humana, né? Como seres cósmicos, tá?
que é uma concepção moreniana, que acho que nos ajuda muito a compreender a nossa relação com o mundo, né? Uhum. E isso, digamos, facilita, né, toda a nossa interdisciplinariedade, toda a nossa capacidade de compreender o homem nos seus diversos contextos. Então, essa visão cósmica, para mim, ela é específica e fundamental. Nós estamos falando de uma época, né, de um período marcado aí pela pandemia. Acredito que a religião contribui para atravessarmos, para vivermos momentos como esse, né? Mas quando a gente fala de religião, e aí me faz lembrar justamente da religião cristã, né? O quanto que o cristianismo está relacionado com a experiência da temporalidade. As primeiras comunidades cristãs, se a gente retoma a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele relata um pouco o contexto que aquela primeira comunidade vivia em vista do retorno do Cristo, do retorno da segunda vinda de Cristo. E como é que aquela comunidade vivia nessa expectativa, né? Por que eu estou citando isso? Não é para catequizar ninguém, não. É justamente para mostrar o quanto que a religião cristã, nas suas origens, se articula com uma experiência da temporalidade. Uhum. Como é que eu experiencio a expectativa? Como é que eu vivencio o futuro? A nossa época, marcado aí pelo tecnicismo, quer antecipar o futuro, né? Quer ter também controle sobre o futuro. Nesse sentido, a religião contribui muito, o professor Sebastião, nos possibilitando a nos angustiar. Viver o futuro é fazer experiência de angústia também. Uhum. Né? Então, assim, a religião, para além de ser um mero uma muleta, né? Ou então um ópio, uma coisa anestésica, né? que simplesmente alivia, mas ela também se articula com uma determinada maneira de habitar a vida, que não é marcada pelo controle, mas é justamente nesse processo angustiante de futuro, de abertura para aquilo que virá. Então, nós recuperamos bastante isso, né, da experiência negativa. Como é que eu vivencio a angústia? Como é que eu vivencio a temporalidade? Então, isso tudo, esses temas, né, atravessaram aqui o nosso projeto, as nossas discussões, e estão presentes nos poemas e nos textos dos nossos alunos. É interessante quando você fala, Robione, da questão da angústia, né? Eu pego as palavras e reflito sobre elas, e quando a gente fala de angústia, a gente acha que a angústia é só um processo que oprime, que aperta a gente, mas na verdade, como você falou, existe a boa angústia, né? Que é aquela angústia que ela te aperta sim, mas na verdade ela te dá estímulo para que você possa sair daquela situação que está te incomodando. É onde a gente tem esse preceito aí da boa angústia, né? Ou seja, um momento angustiante, ele é prenúncio de um momento de libertação também para nós. E essa situação da pandemia, ela trouxe toda essa reflexão. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, qual foi o maior obstáculo, então, na construção disso tudo? Vocês conseguem identificar? Qual o maior obstáculo para poder transformar tudo isso, essa ideia primeira de vocês, naquilo que está hoje no escrito, naquilo que vocês construíram? Qual foi o maior obstáculo? Conseguem? Eu consigo. Eu vou pensar aqui. O meu maior obstáculo foi me surpreender com as angústias dos alunos. Meu maior medo e obstáculo. Eu tive medo. Em determinado momento, eu tive medo de, será que os alunos estão conseguindo fluir os seus anseios, as suas angústias? E eu vou aproveitar
já que os alunos, a Ana e o Marcos, falaram sobre as experiências deles, o texto deles foi um texto que falava sobre a angústia, uma angústia que a gente não imaginava como estava sobrevivendo, né, sendo alimentado, retroalimentado nesses alunos, e fez uma experiência nova, surpreendente, a gente não sabia como os alunos iriam receber toda essa experiência de viver temas, debates, etc. E eu me lembro não, porque eu não decorei, mas eu me lembro que o tema dos dois, da Ana e do Marcos, foi exatamente a angústia. Olha o texto dos meninos, que inclusive está na Alexa, nossa revista. Não há angústia maior do que perder contato. Não há sofrimento maior do que ter o mundo inteiro lá fora, apenas observável. Não há perda maior do que perder uma liberdade que a gente nunca deu muito valor. Essa pode ser uma doença física, mas nos sufoca psicologicamente. Olha a vivência desses alunos, jovens alunos, iniciando o curso de psicologia, tentando falar, reverberar sobre a angústia, e a gente recebendo isso. Também nos nossos processos angustiantes dentro da pandemia, do início da pandemia, que foi muito forte, muito pesado para todos nós, mas um dos grandes momentos da minha angústia, enquanto educadora, professora, etc., foi perceber como que esses alunos construiriam isso, como que nós impactaríamos, de alguma forma, como mediadores, a cabeça, a mente, os corações desses alunos. Eu falo isso porque, quando eu leio esse poema deles, eu fico pensando, olha como que cada um vai sendo impactado de forma diferente, né? Como que essa angústia bate de forma diferente, inclusive nós, professores. Uhum. Essa foi a minha experiência, sabe, Sebastião? De sentir os medos e as angústias que eles também poderiam sentir, só que de forma diversa. Entendi. E você tinha que interpretar tudo isso até para poder contribuir na construção, né? Interpretar e, sobretudo, acolher. Correto. E acolher, porque nós somos educadores, a gente não teria como não acolher, a gente não poderia exportar esse movimento de acolhimento. Ok. Os professores. Eu vejo que, para mim, o maior desafio era exatamente a proposta do projeto, né? Porque, normalmente, há uma expectativa de alunos, né, de aulas expositivas, aquele trabalho bem acadêmico, bem, digamos, bem relação professor-aluno, né? Aquela antiga relação professor-aluno, né? Então, nós não sabíamos como esse projeto iria ser recebido. Havia uma intenção, né? Mas como ele seria recebido, qual o impacto e como que a turma, né, o coletivo todo iria abraçar o projeto, isso, na verdade, era um desafio, né? O grande desafio que eu acho que nós corremos riscos. E além, né, do que a Luciana colocou, de repente, né, a gente estava vivendo um momento muito desafiador, de muitas angústias, de muitas incertezas, né? E como mexer, a proposta era exatamente trabalhar essa temática, mas como que essa temática seria recebida por cada um? A gente não tinha esse parâmetro, né? Na verdade, a gente teve que correr determinados riscos, né? De como isso seria recebido e como a turma iria corresponder a tudo isso, tá? Então, a gente teve que ter um cuidado, né, ao desenvolver o projeto. Eu acho que esse foi o grande desafio do projeto em si. Entendeu? O professor Manuel diz uma coisa assim que realmente era uma preocupação, porque a situação de pandemia, possibilitando aí essas experiências negativas todas, né? E a proposta era justamente não eliminá-las, né, como se descarta alguma coisa, né, que não presta, mas é justamente fazer o movimento contrário, né? Ora, vejam, essa é a nossa situação. Como é que nós podemos encará-las, né, vivenciá-las de uma forma
que possa florescer a vida, né? Possa desabrochar as nossas potencialidades. Claro que isso é um risco, porque a gente estava de forma remota, né, à distância, sem esse contato, né, o encontro, o olho a olho, né, para a gente sentir o calor, a emoção, né? A gente está sendo mediado aí pelas ferramentas tecnológicas, né? E pode ser que muitos alunos se angustiaram mais, né, com essas aulas, sofreram, pode ser que tenham sofrido muito mais, né? Mas o resultado foi justamente também apontou uma outra direção, um outro movimento, né, de criação de oportunidade de desabrochar as potencialidades deles e delas. Vocês me enviaram umas figuras, umas imagens, né? Eu vou compartilhá-las aqui e gostaria que vocês fizessem aí uma fala em cima dessas figuras, né? Como é que elas impactaram para vocês naquilo que vocês receberam dos alunos? Tá vendo? Vocês me enviaram estas e estas aqui, ó. Já estão compartilhadas para vocês? Sim. 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 E eu vou sugerir uma coisa: essas imagens foram enviadas pelos alunos. Seria muito interessante que os alunos falassem sobre elas. O que eles quiseram falar? O que eles quiseram dizer? Como que esse sentimento, como que essa subjetividade saiu deles a partir dessas imagens? Meninos, fiquem à vontade para falar desses desenhos, por favor, sobre essas ilustrações. Eu vou começar falando um pouquinho, então, dessa daí, que é sobre a justiça, né? Esse desenho, na verdade, ele é uma releitura de uma escultura de Temis, que era uma deusa da justiça, de origem da mitologia grega. Ela personificava a ordem, proteção aos oprimidos, a lei de forma geral. E é uma releitura crítica, né? Na verdade, o objetivo dela é explicitar o funcionamento precário do governo brasileiro, dos órgãos de justiça no Brasil, e no descaso enfrentar as inúmeras situações muito absurdas que a gente presenciou nesses últimos anos, nessa crise que foi sanitária e também foi ética e também foi moral, onde a gente viu muitas pessoas morrerem enquanto os políticos estavam apoiando tratamentos precoces, sem nenhum embasamento científico, gastando 90 milhões de reais com medicamentos sem eficácia, ignorando e-mails de propostas de vacinação, querendo transformar o Brasil na vitrine da vacinação mundial, enquanto negociavam outras vacinas com um preço extremamente inflacionado, além de outras medidas que estavam legitimizando o genocídio indígena, como a gente pode ver também no projeto de lei 490, que foi uma medida anticonstitucional aprovada pela Câmara dos Deputados, que além de tudo vulnerabiliza ainda mais a existência e a resistência dos povos originários. Além de vários outros casos absurdos que, infelizmente, a gente presenciou. E esse desenho é meio que um questionamento, uma busca de um pensamento de a justiça ela é mesmo cega ou ela olha pelos seus interesses e também quem é a justiça? É uma crítica às questões que foram desconsideradas em questão do governo quando se tratava das problemáticas sanitárias e étnicas no país também. Muito bom. Ali na direita, a gente vai ter já um desenho que trata um pouco da solidão. Ele foi inspirado num personagem, a verdade, de uma animação japonesa chamada Fullmetal Alchemist. E ele vai representar um sentimento de solidão que a gente presenciou, né, durante aquele momento mais restrito do isolamento social, onde a gente teve que ficar reinventando as nossas formas de lidar com nossos problemas e de se relacionar, sem ter aquela convivência humana diária do nosso dia a dia, né, aquela convivência realmente direta. Alguns pontos da construção do desenho eu vou apontar aí que eu acho que tiveram algum sentido na hora de ser feito, que foram as luzes e a sombra. A gente vai ver que o sujeito é um sujeito vazio, ele não é preenchido, mas ele é envolto por uma escuridão, e ele também propaga a própria sombra, a própria escuridão, aquela sombra que sempre vai acompanhar a gente, né?
que o objetivo foi causar uma reflexão um pouco sobre esse vazio intrínseco da existência humana, que a gente é obrigado a encarar ainda de forma um pouco mais profunda, vamos dizer assim, durante esses momentos de solitude. É um vazio que está, claro, ligado à finitude humana e também à finitude não só nossa, mas das nossas pessoas queridas, que teve ainda mais presente num cenário pandêmico. Olha, o que me chamou a atenção foi exatamente não mostrar o rosto, tá vendo? Os desenhos não mostram o rosto. Aquele estava sem rosto e esse aqui está com a cabeça baixa. Para trazer uma certa impessoalidade ali também, né? Que eu acredito. Naquele outro desenho também, só terminando a fala dele, sobre trazer essa parte do vazio, né? Que todos os humanos sentíssemos da nossa existência, é um vazio que não é patológico, ele não tem uma cura. A gente tem que aprender a lidar com eles, e a quarentena foi também uma forma, um cenário propício a isso, né? A gente vai perceber também no outro desenho, nesse daí, ó, da direita, que tem os celulares e tal, que o personagem não é preenchido, o cenário é em branco, e também as luzes dos celulares não são coloridas. Por quê? Porque também significa o vazio virtual, né? Fala um pouco de, tipo, os likes chegam, as notificações chegam, os compartilhamentos, e até as mensagens de pessoas que a gente quer ter o convívio. Só que eles não preenchem, eles não substituem o contato humano. Claro que, igual eu falei, é um vazio humano que não é patológico, ele não tem uma cura, ele não vai ser preenchido por um contato humano também. Porém, o contato humano é um auxílio de encarar isso de alguma forma. E parece que o virtual te coloca em um lugar de solitude que, de certa forma, aprofunda um pouco esse vazio. Se voltar no outro desenho que você comentou, que tá com a cabecinha baixa, esse daí. Esse daí também foi um desenho feito por mim. Eu trouxe aqui para ilustrar um pouquinho um texto de Nietzsche, que foi apresentado, inclusive, pelo professor Robioni na nossa disciplina de Introdução à Filosofia, que é um texto no livro de Aurora. Por causa disso, também solidão. O sujeito A pergunta: queres então voltar para teu deserto? O sujeito B responde: não sou ágil, tenho de me esperar a mim mesmo. Fica cada vez mais tarde, até que a água do poço de meu eu suba até a luz, e muitas vezes tenho que passar fome, por mais tempo do que a minha paciência suporta. E por isso vou para a solidão, para não beber das cisternas que estão dispostas para todos. No meio da multidão, vivo como a multidão, e não penso como penso. Depois de certo tempo, tenho sempre a impressão de que querem me exilar de mim mesmo e roubar minha alma. Passo a me tornar mal, para todos e a temer todos. Tem então a necessidade do deserto para voltar a ser bom. O objetivo desse desenho foi trazer esse outro lado da solidão. A gente tem o lado angustiante, né? Aquilo de estou sozinho, meu Deus, o que vou fazer? E tem o outro lado, que é o lado de uma libertação de um antigo eu. Um eu que às vezes está tão ligado, tão preso a amarras sociais, que ele se perde em si mesmo. Ele vira outro, ele se dilui num todo. E esse eu diluído num todo que é representado por essa carcaça que a gente é obrigado a deixar para trás, né? E se despir dela, né? E se despir dela. É uma espécie de equidise humana, sabe? Assim, se tratando de... fazendo esse paralelo, assim, com os insetos, né? Porque é uma pele antiga que para de te caber, de algum jeito. A gente sabe que o isolamento possibilitou muitos momentos de introspecção, muitas vezes dolorosos, né? Com certeza. E também necessários. E aí coloca a gente para enfrentar muitas questões, como a impotência, as impossibilidades humanas, e também possibilitando uma reflexão e questionamento sobre quais são as nossas ações, quais nossas morais, como a gente lida com as nossas relações, e também, enquanto estudante de psicologia, né, eu não posso deixar de reforçar a necessidade desses questionamentos. Da gente poder notar, entender os objetos onde a gente investe nossas energias, e foi um momento muito propício para isso, possibilitando, então, criar novas visões, procurar novos objetos para colocar essa energia, e até mesmo uma nova forma, como o Robioni disse no começo da palestra, de habitar a vida.
Muito bom. Nossa, fez uma análise muito interessante. Vocês querem complementar alguma coisa sobre a fala dela, que talvez tenha despertado em vocês aí? De fato, a fala da Ana foi provocativa, tá, Ana? Muitas coisas vieram aqui, mas eu só queria, na verdade, até em forma de questão, né? A filosofia ensina a gente a perguntar, sabe, professor? Sim. Aliás, a ciência, a ciência. Só se desenvolve a partir de uma questão, né? De um problema. Só tem ciência porque existe uma questão. Mas voltando nos... A ciência não traz resposta, ela traz perguntas, né? Ela traz dúvidas. Exatamente, são as perguntas que são importantes. Mas o quanto que a solidão, né? Eu juntei aqueles 2 desenhos que a Ana comentou, né? Da solidão e da balança, né? Para além da reflexão que a Ana fez, né? No aspecto político, social, econômico, mas o quanto que a solidão oferece uma oportunidade para avaliarmos, né, sobre os nossos valores. Afinal de contas, sobre o que eu estou dando valor? Em que eu estou valorizando, né? Avaliar, valorar, é dar valor, é estimar, não é? Então, eu acho que a pandemia nos possibilitou também colocar em suspenso aí os nossos valores, né? As nossas avaliações. Uhum, perfeitamente. Eu gostaria de saber o seguinte, tem alguém aí que está conosco, que gostaria, né, depois que nós conversamos aí, trocamos ideias a respeito do Diário de um Cárcere, gostaria de saber alguma coisa dos nossos entrevistados, quer perguntar alguma coisa? Ficou curioso? Não? Então tá. Aí é o seguinte, na verdade, qual é a maior contribuição, por exemplo, esse texto de vocês, ele agora está publicado, né, lá na Analeta, né, na Analeta. Qual que é a maior contribuição que vocês acreditam que esse texto tenha trazido para as pessoas? Ou seja, aquela pessoa que vai lá buscar esse texto para ler, o que ela vai encontrar de principal que pode ajudá-la nas suas angústias, nos seus medos e etc. Ô, Sebastião, desculpa, mas eu acho que faltou um último desenho. Opa! Peraí. Sem problema. Então, peraí, vamos voltar lá. Este, né? Peraí, tá carregando aqui. Isso, esse mesmo. Então tá, você quer falar sobre ele, o Marcos? Claro, é um prazer. Por favor. Então, quando eu fiz esse desenho, eu estava muito pensando num texto que eu tinha lido do Bauman, sobre modernidade líquida. E eu acho que durante isolamento social, a modernidade ficou quase gasosa, tão espalhada que ela ficou. Então, eu realmente acho que tem uma angústia muito grande, não só por trás da própria pandemia, mas o jeito de relação moderna com redes sociais, etc., que dão uma falsa sensação de amparo, quando eu acho que trazem muito mais um desamparo. Uhum. E justamente, eu acho que seria, pensando melhor agora, seria até melhor ter colocado alguns símbolos de redes sociais junto com o coronavírus, sabe? Essas amarras que estão apertando o coração. Sim. De uma maneira que a gente está transformando, a gente está numerizando muito as nossas relações, transformando tudo em likes, compartilhamentos, etc. E eu acho que a gente tem que parar de ir atrás desse tipo de engajamento e começar a cultivar relações mais sólidas, sabe? Uhum. Isso não é uma crítica, de forma alguma, a quem utiliza redes sociais, eu mesmo utilizo, mas sim um jeito de tentar fazer um novo normal de uma forma mais orgânica. Interessante ouvir você falar nessa questão dessa quantificação, né? As pessoas são muito ligadas nos números, né? E isso às vezes incomoda a gente, porque eu fiquei pensando que lá no início da pandemia, eu vi uma grande consternação das pessoas quando falava assim, morreram 120 pessoas, as pessoas já ficavam muito tristes, né? Aí agora, mais para o meio da pandemia,
eles já falavam, morreu 3.000 pessoas, com uma tranquilidade maior, entendeu? Porque parece que foi se acostumando com a quantidade de pessoas mortas, né? Nesse período todo. Obrigado, Marcos Vinícius. Mas eu tinha feito a pergunta para vocês sobre a contribuição que vocês acreditam que esse estudo tenha trazido, né? Assim, o que a pessoa vai encontrar quando ela for lá, o que mais ela vai servir para ela? Eu acho que isso se encaixa bastante como quase uma aula de história sobre o que foi a pandemia. Porque, querendo ou não, esse é um jeito nosso de expressar como a gente estava se sentindo nesse período. Então, eu acho que tem um pedaço de história aí. Pelo menos essa é a minha concepção. Show. Além da história, eu vejo que o trabalho pode ser ampliado, né, em todas essas reflexões que até está sendo colocado aqui agora, né? Porque, embora a pandemia seja um fato que nós estamos tendo que lidar, mas ela apenas revela aquilo que temos em nós, né? E cada um vai lidando com isso de uma maneira mais ou menos saudável, né? Se é que tem jeito de lidar de uma forma saudável. Mas eu acho que a grande contribuição que todo texto, né, todos os textos, revelam é exatamente essa possibilidade de reflexão. Show. E, consequentemente, né, na medida em que a pandemia escancara a nossa dimensão humana, né, professor Manuel, a nossa finitude, né, e aí com todas essas experiências que nós já falamos aqui, a pessoa que for ler os textos, né, vai sair dali com certeza menos ingênua e mais crítica, eu diria. Né? Menos ingênua no sentido de que de querer sempre um pai, uma proteção o tempo todo. Né? Né? E ali nós vamos lidar com textos, com temas que, como o professor Manuel nos disse, né? Mostra a nossa dimensão humana, né? Aquilo que nos é próprio. E aquilo que nos é próprio é a nossa finitude.